em 34, não sei. Tinha só duas experiências, Cárdenas lá no México e o Vargas. Correto. E o Perón, 3 experiências. Agora o Brizola diz o seguinte, no seu empirismo, né, o Brizola não era um cara assim que não era um grande intelectual, ele estudava, ele conhecia bem a administração, conhecia a história do Rio Grande do Sul e tudo, mas não tinha noção do que aquilo poderia repercutir, inclusive internacionalmente, né? Então, foi uma loucura, quer dizer, as manchetes dos jornais todos, e também pintando o governador como um cara, um atrabilioso, um sujeito, um ditador, um caudilho, né? Um caudilho ou como comunista. Ou como comunista. Ah, sim, comunista que nunca foi. Pelo contrário, era anticomunista e era odiado pelos comunistas do Rio Grande do Sul. Foi toda essa... Por que os comunistas tinham dificuldade de compreender o Brizola? Mas depois o Prestes o apoiou em vários... Pois é, mas aí já foi num outro momento, né? Mas os comunistas lá, eles... É porque é o seguinte... Os comunistas também não entenderam Vargas, não entenderam Perón, não entenderam o Cárdenas, né? Mas ali também... Não entenderam o nacionalismo revolucionário. É muita política, né? Você sabe que na política, principalmente nesse campo popular, as pessoas se entredevoram, né? Elas brigam demais e tudo. E o Brizola estava crescendo, era um jovem muito impetuoso, né? Tinha uma boa imagem, falava muito bem e realizava, isso que era importante, o Brizola realizava. Ele não tinha só projeto, ele não era um político só, por exemplo, que só falava em educação, só falava em nacionalização, não. Ele chegava e provava que aquilo estava certo com uma realização. Aliás, esse elemento de uma perseverança que está muito relacionado à origem do Brizola, que foi uma origem humilde, né? Ele teve o pai degolado, exato, porque foi uma das vítimas daquele processo pós uma das revoluções lá no Rio Grande do Sul, né? E o pai caiu em mãos dos inimigos e foi vitimado, executado, na verdade. Ele foi criado pela mãe com grande dificuldade e lutou muito, foi engraxate, foi operário, foi para Porto Alegre. Isso aparece muito nessa biografia, né? O que isso temperou esse político mais tarde tão enérgico, tão ferrenho, tão destemido? Exato. Há uma ironia nessa história também, que apesar de todo esse sofrimento, que na verdade para ele não era um sofrimento, era um desafio, né? Ele era um homem que dizia assim, olha, a luta é meu campo, né? Lutar é meu campo. Então ele realmente era um homem assim muito desprendido e que tinha uma noção exata do que queria, né? Aquela história do consciência do destino, né? O De Gaulle falava muito nessa história, né? Só que o Brizola não falava. O Brizola dizia o seguinte, não, eu estou aí para trabalhar para o meu povo, para o meu país, e para transformar as coisas, para mudar, né? Para realmente mudar. Então, a ironia que eu digo é que o Brizola, ele era um cara, apesar de ter sofrido muito, de ter tido o pai assassinado quando tinha menos de 2 anos. Ele era tão pequeno, o Brizola, que quando a mãe soube que o pai tinha sido assassinado, isso no meio do campo lá no Rio Grande do Sul, em Cruzinha, né, no município de Cruzinha, onde ele nasceu, parece que tinha umas 10 ou 15 quilômetros que tinha que andar a pé. Aí a mãe teve de pegá-lo, né? Teve de pegar para depois reconhecer o corpo lá, para realmente saber se aquilo tinha sido, a notícia era verdadeira de que ele tinha sido morto. Ele era tão pequeno que a mãe o levou no braço. Bom, então ele tinha tudo para ser uma pessoa assim, uma pessoa recalcada, rancorosa. Né? Rancorosa. E não foi, pelo contrário. Ele era um cara que tinha, inclusive, uma postura assim. O próprio assassino do pai dele, ou o mandante do assassino do pai dele, achou que o Brizola fosse perseguir quando chegou no governo do Rio Grande do Sul. Aí o Brizola mandou até um recado assim para ele. Ele disse assim, olha, diga a ele que eu sou uma pessoa... Eu sou governador, poderia até fazer isso, mas não é do meu feitio fazer essas coisas. Não era vida. Não é meu. Inclusive porque minha mãe falava muito, dizia o seguinte, eu não posso, meus filhos, vocês não fazem, não tratem de se vingarem. Porque eu conheço famílias inteiras que se destroçaram por causa da vingança, né? Porque a vingança gera vingança e aquilo entra num círculo vicioso tremendo e acaba realmente com as famílias, né? Então ele mandou dizer o seguinte, assim, olha, diga ele que eu só quero que pegue o revólver do meu pai. Era uma arma lá que eu me lembro, eu citei o nome exato dessa arma no livro, né? Só que era a arma do meu pai, mais nada.
E pronto, e o cara ficou lá livre, entendeu? Ele nunca falou em fechar a Assembleia, que nem fazia o Carlos Lacerda, né? Ameaçando, inclusive, com um golpe militar, fechar o Congresso Nacional, e, inclusive, pedir a intervenção americana no Brasil, que era uma loucura, né? Uhum. Pois é, o Brizola passou por todos esses governos. Então, ele era o tipo... defensor da legalidade. Pois é, da legalidade, e sempre conviveu democraticamente, mas realizando, né? Ele era um político que realizava. Por que essa obsessão, digamos assim, do ponto de vista positivo, né, do Brizola pela educação, que relação você vê nisso com a dificuldade que ele teve para fazer os seus próprios estudos, graças ao esforço da mãe dele, né, que inclusive uma mesona assim grandona ensinava toda a fiarada. Né? Pois é, eu também tenho orgulho de dizer que eu não era uma criança muito pobre, meu pai é de classe média baixa, eu também fui educado, quer dizer, fui alfabetizado pela minha mãe, não só eu, mas como todos os filhos, né? Ela tinha o maior cuidado, né, eu acho que era a mãe da época, era assim, elas gostavam, né, de em cima dos meninos e pegar os deveres dos meninos, mas ela me alfabetizou, eu só fui para a escola já no primeiro ano, né? Foi no primeiro ano. Então, o Brizola, ele tinha essa noção de educação, primeiro que ele era um estudante... Ele sentiu na carne. Ele sentiu na carne, né? Ele era um cara que tinha muito disposição para lutar, né? Para lutar, de não aceitar aquelas coisas, aquelas dificuldades e tudo, e batia a porta de todo mundo, né? Ele conta uma vez que estava com tanta dificuldade para manter os estudos dele, porque ele tinha que estudar e trabalhar, né? Aí ele bateu na porta de um empresário, eu até conto isso nesse livro, e o empresário chegou para ele, e disse, olha, eu tenho uma coisa aqui para lhe propor. O empresário disse, pois não, olha, o senhor me dá uma bolsa de estudos que eu me comprometo, eu formado, a pagar uma bolsa de estudo para outra pessoa.